Pessoal, basicamente eu vou tratar essa aula aqui de arte como se fosse a nossa última aula de arte, tá? Porque não tem mais assim grande assunto, grande situação para que nós possamos trabalhar no livro não, tá? Vai falar de sons lá no final. Tem uma coisa lá sobre cinema, mas não daria para que nós trabalhássemos em tão pouco tempo, né? Então, a gente fica aqui no teatro, né? O professor falou que é a parte que o professor gosta mais, né? Sim, sem dúvida. Pena que nós não possamos trabalhar assim com tanta profundidade, né? Se nós pudéssemos trabalhar com mais profundidade, com mais tempo, eu faria ali até um quadro, digamos assim, tragédia, comédia, o que uma tem, a outra não tem, né? Enfim. Mas vamos ler aqui, né? De repente a gente pinça aí algo bem interessante. Aula passada a gente estava com aquela dúvida, né? A gente viu o anfiteatro grego, né? Não sei se vocês lembram. Eu acho que eu salvei. Não salvei aqui, tá salvo em outra coisa. Mas enfim, a gente viu aquele anfiteatro grego, né? Vocês lembram do palco, da acústica? Aí a gente ficou naquela dúvida onde seria o palco, onde ficariam aquelas pessoas que cantariam, tocariam algum instrumento, né? Aí quando a gente viu o desenho e viu também a questão do palco italiano, foi que a gente teve algumas certezas, né? Então vamos continuar aqui. Você vê aí um palco um tanto animado, né? Você tem um carro, aí tem gente em cima, tem uma escada, enfim, tem toda uma mistureba aí, né? E olha o nome da peça, ó. Romeu e Julieta, do Gabriel Vilela, dramaturgia William Shakespeare. Romeu e Julieta foi uma criação de William Shakespeare, tá? Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na literatura, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. Uou! São 3 catatais. Tragédias, comédias e peças históricas. Olha só que fantástico, né, gente? Para muitos, talvez o maior tragediógrafo de todos os tempos. Para muitos, né? Para outros, ele foi o maior tragediógrafo da tragédia moderna. Né? Então, fica aí essas divisões, né? Essas curiosidades. Em inglês, tá? Shakespeare. A gente vai lendo aqui e de repente a gente pinça alguma coisa dele, né? Vamos lá. Apesar de o palco italiano ser o espaço mais usado nas peças teatrais clássicas, palco italiano, aquela cor bem de frente, o público de frente, né? Não tem aquela coisa assim em volta, nem nada. Né? Elas nem sempre são representadas nele, às vezes são levadas para a rua. Mas enquanto o palco italiano permite várias trocas de cenário, claro, porque se ele é de frente, ele é mais fácil de você trocar de cenário. Você fecha a cortina, troca lá e pronto. Na frente do público ou detrás da cortina, né? Acabei de falar da cortina, né? Como transpor as paisagens de uma peça com essas... Como transpor as paisagens de uma peça com essas características para um espaço cênico não convencional? Tipo a rua, né? O Grupo Galpão encarou esse desafio. Em 92, a trupe mineira decidiu montar a sua própria versão da peça Romeu e Julieta.
Sua própria versão da peça Romeu e Julieta. Na tragédia de Shakespeare, a história se desenrola em uma sacada e em diversos outros cômodos de uma casa nas ruas da cidade de Verona. Ah, isso era muito comum, tá, gente? Isso aí já é uma cultura quase romana, tá? Lá da época dos latinos. Mesmo que fossem ingleses ou alemães, enfim, eles sempre ambientavam as histórias como se fosse a Itália, tá? Os personagens sempre com nome italiano, por isso você vê Romeu, Julieta, as cidades de Verona, Florença, com aquela que é toda cheia de água, meu Deus do céu. Já eu lembro da cidade. Enfim, são cidades italianas e o palco típico sempre é na Itália, né? Veneza. Veneza. Me lembrei por causa do carnaval, o carnaval de Veneza. Olha. A história se desenrola em uma certo, já falei de Verona, né? Em uma igreja e um imenso salão de festas. O grupo contou com a proposta de encenação de Gabriel Vilela e resolveu a diversidade espacial proposta no texto original do seguinte modo: em vez de criar inúmeros cenários e mudanças de cena para a peça, adotou elementos utilizados no circo e em números de palhaço, contando para isso com a imaginação do público. Ah, gente, o teatro ele vai ser sempre necessitado dessa situação. Ele precisa que o público o adote quase. Ter aquele consentimento de que o palco que não é possível no palco você trazer tudo o que a imagem exigiria, tá? Então não adianta ser muito crítico de dizer, tá falando de um rio, mas cadê o rio? Cadê o mar? Cadê os peixes? Né? Não dá, né? É diferente do cinema. No cinema normalmente as pessoas vão para o cenário que normalmente é tratado, né? Os artistas do galpão, juntamente com Vilela, levaram a peça para a rua e usaram como palco e como elementos cênicos um automóvel, escadas, bancos, pernas de pau, etc. O elenco atuava sobre o carro, cima, né? Em seu interior e ao redor dele. A criatividade e o jogo cênico permitiram ao grupo aproveitar as diversas possibilidades fornecidas por essa estrutura e pelos objetos utilizados. Isso é muito interessante no teatro. A criatividade de você utilizar um ambiente qualquer e fazer desse ambiente o cenário da peça. Isso é muito legal mesmo. Aí vai da criatividade do diretor, né? Do cenógrafo, enfim. Nessa montagem de Romeu e Julieta e com a ajuda da imaginação do espectador, a ajuda da imaginação, uma cartolina pintada, suspensa por uma vara de pescar, tornava-se uma lua que pairava no céu. Olha só, a lua. Um violão se transformava em um instrumento de guerra, como se fosse uma arma de fogo, né? Um guarda-chuva colorido levava os espectadores para o interior de uma igreja. Um guarda-chuva colorido, como se fosse a nave, né? Nave, tá, gente? Também se dá nome àquela parte central da igreja em que você tem aquela cúpula, né? Ali tem vários nomes, tá? Estou esquecendo o nome apropriado para aquilo, mas também você pode chamar de nave. E
E uma declaração de amor fazia o público rir e chorar ao mesmo tempo. Em uma experiência como esta, basta estar disposto a brincar e deixar voar a imaginação para aterrissar em novas paisagens. Né? Quando você vai para o teatro, você tem que estar de peito aberto para essas coisas. Né? Vamos ler aqui sobre Shakespeare. Espero que dê aí para vocês lerem também. Vou dar uma pausa. Volto já.